essa minha lista que chama-se Rock das Antigas. Tudo bem que depois um pouquinho a minha idade, né? Mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Enfim, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário semanal, onde nós hoje vamos falar sobre os modelos de parcerias. Acho que esse tema acho que foi pedido pelo o Fernando que pediu, não foi, Cláudio? Esse tema ou não? Eu acho que ou veio da nossa, assim. ou veio da nossa mente maluca? Enfim, tanto faz. Acho que veio da mente maluca do Fernando. Ah, tá, da mente maluca do Fernando, tá certo. Tá bom, tá tudo certo então, vamos lá. Enfim, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos arrancar e vamos se divertir no dia de hoje. Quando a Cláudia e eu sentamos para desenhar o que a gente ia conversar com vocês, foi bem engraçado, né? Porque isso foi ontem à tarde. Deixamos meio que para a última hora. Normalmente a gente não faz isso, a gente é bem organizadinho, mas a vida está tão corrida, a gente está uma loucura tão grande, que a gente, quando sentou ontem à tarde para desenhar o que a gente ia falar, né? Eu olhei para ela e falei, mas o que a gente vai falar sobre parceria, né? Ela falou, também não sei. Aí eu peguei o meu mapinha mental, que eu já mostrei para alguns de vocês, já viram o meu sisteminha, o meu programinha que faz mapa mental. Comecei a desenhar, comecei a descobrir que tinha mais coisa do que o tempo permitia falar. Então eu tive que cortar coisa. Enfim, vamos lá. Olha só, a gente dividiu essa nossa conversa hoje com vocês em 3 grandes pedaços, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as opções de equipes que vocês podem ter, opções de tipos de equipe que você pode montar, né? Depois a gente vai falar muito rapidinho sobre modelo de remuneração. Eu falo muito rapidinho porque se a gente quisesse falar de remuneração propriamente dita, dá para fazer não só um webinário, mas uns 10 webinários para falar de remuneração. Mas eu quero falar um conceito específico de modelo de remuneração que tem a ver com as equipes. E depois eu queria o terceiro bloco, o terceiro pedaço, eu queria abrir discussão com vocês sobre a luz do que nós vamos apresentar. E, obviamente, se vocês tiverem alguma contribuição diferente do que a gente vai apresentar, como eu sempre falo, nós não somos os donos da verdade, nós não somos os sabe-tudos e não temos compromisso com erro, mas à luz do que a gente apresentar e, eventualmente, outras ideias que vocês tenham, você discutir qual que é o melhor modelo, né? E é uma grande pergunta qual é o melhor modelo. Então, vamos arrancar, vamos lá. Vamos falar sobre as opções de equipe. Eu vou tocando aqui, Cláudio, você vai me interrompendo ou você quer tocar e eu te interrompo? Não, pode seguir aí. Então, tá bom. Então, olha só, quando a gente fala em opção de montar equipe para trabalhar com a gente identificou 5 tipos, 5 modelos de colaboradores que a gente pode ter na nossa empresa de consultoria. Eu falo colaboradores, não necessariamente são funcionários. Na verdade, vocês vão ver que, na verdade, só tem um que são funcionários da gente mesmo. Os outros 4 são modelos alternativos. Eu chamo de colaborador, mas talvez tenha uma palavra mais feliz do que essa para falar, só que não me vem à mente agora. Então, vamos rapidamente arrancar e vamos tocar o dia. Então, olha só, o primeiro modelo de opção de equipe que você pode ter é propriamente ter colaborador, né? Você contratar gente, né? Você vai lá e contrata 1, 2, 3, 5, 50 pessoas, como as grandes empresas de consultoria fazem, né? Cláudia, como alguns de vocês sabem, trabalhou na Deloitte, era funcionária, era gerente da Deloitte, a Deloitte tinha centenas, eventualmente milhares de funcionários, né? Assim, para cada um dos itens que a gente vai falar com vocês, nós vamos apresentar, como a gente fez na outra semana, quais são as vantagens desse item e quais, eventualmente, são as desvantagens desse item, né? Então, quando você fala, não, vou contratar colaboradores que vão trabalhar na minha empresa, quais são as grandes vantagens, né? Você tem pessoas dedicadas para atender os clientes. Então, isso é uma baita de uma vantagem, é um funcionário seu, então você pode definir, olha, eu quero que você, Cláudia, minha funcionária, vá atender tal cliente, né? A não ser que eu faça uma proposta, entre aspas, indecente para a Cláudia, né? Mas dentro de uma normalidade de uma relação profissional, eu falo, Cláudia vai atender o cliente em Santana, vai para Santana atender o cliente, né? Enfim, então você tem essa disponibilidade das pessoas. E uma segunda grande vantagem de você ter colaboradores na sua empresa é que você tem uma facilidade de criar e manter uma cultura, né? A cultura da empresa. Quando você não trabalha com colaboradores, a criação de cultura fica muito mais difícil, né? Você tem um grande desafio. Então, acho que essas são 2 grandes vantagens de você ter colaboradores. Agora, o outro lado da moeda, quais são as desvantagens de ter colaboradores?
é que você tem um custo fixo, e quando você passar por momentos de vale, esse custo fixo continua, e a segunda desvantagem você tem que lidar eventualmente com a equipe ociosa. Além de ter teu custo fixo, você tem um outro problema. Imagina eu chegar para a Cláudia, minha funcionária, e falar, não, você fica em casa, não vem trabalhar essa semana aqui, daqui a pouco a Cláudia está batendo a cabeça procurando um emprego, porque por mais que ela esteja ganhando sem trabalhar, vamos dizer assim, você sabe que a cabeça vazia é a porta para o inferno, né? Então, é super complicado. Assim, do nosso ponto de vista, e de novo, nós não somos os donos da verdade, mas do nosso ponto de vista, Cláudia e eu, sócios da nossa empresa, a gente não tem colaboradores. E eu estou há 15 anos nesse mercado. E não estou dizendo que está errado quem tem. Não estou dizendo que está errado quem tem. Não tem certo, não tem errado nessa história. Mas nós optamos por um dos outros 4 modelos que eu vou apresentar para vocês, que não são colaboradores. Porque a gente já passou diversas vezes por esses problemas de picos e vales, e quando vem vale, começa a ficar pesada a história. Eu nem coloquei aqui, a gente nem colocou aqui como, entre aspas, desvantagem, mas eu acho que talvez seja uma explosão aqui do custo fixo, né? Porque quando você tem uma equipe para trabalhar com você, você tem que ter um ambiente de trabalho. Você não consegue trabalhar da sua casa. Você não vai trazer 1, 2, 3 pessoas. Não, vem trabalhar aqui na sala de casa, né? Vem trabalhar ali no quarto vazio que eu estou usando de home office ou qualquer coisa do gênero, né? Então, esse custo fixo não é só a pessoa ou as pessoas e todos os custos inerentes às pessoas, mas tudo que vem decorrente disso. Você vai ter que ter um escritório, você vai ter que ter uma estrutura física mínima para oferecer para essa pessoa. E, de novo, aumenta o custo fixo e dói bastante na hora do vale. Vai lá, Cláudio. Agora, com a pandemia, isso mudou um pouquinho, né? Hoje a gente vê pessoas que não chegaram nem a ir para a empresa pegar o kit de boas-vindas, ou só foram lá para pegar o kit de boas-vindas, né? E trabalha full time. Mas, obviamente, né, como a gente apontou aqui nos itens anteriores, a gente vai ter uma dificuldade maior em manter a nossa cultura, disseminar, né, metodologias, enfim, quando a gente estiver num cenário mais estabilizado, acredito que deva ser híbrido. Então, eu acho que se faz, sim, necessário ter um espaço, né, se você tem colaborador. Concordo. Eu acredito, eu tenho discutido isso muito com clientes nossos, inclusive, né? O que vai ser o futuro daqui a 1, 2 anos, quando essa pandemia estiver debelada, ou porque todas as pessoas estiverem vacinadas, enfim, seja qual for a solução para a pandemia. E eu não acredito que a gente vai ficar o resto da vida no home office. Porque, como a Cláudia falou, é muito difícil estruturar culturas de empresa, engajar pessoas em cultura, em valores, só no home office. Então, eu acredito no modelo híbrido. Então, se você tem colaboradores, você vai precisar ter estrutura física, efetivamente. A segunda alternativa de você montar a equipe, essa é uma alternativa muito legal, porque, no final das contas, olha só, o Fernando está falando alguma coisa aqui, Cláudio, dá uma olhadinha. O filho dele vai começar a trabalhar com alguma coisa. Muito bom, parabéns. Minha filha foi efetivada, sensacional. Minha filha mais velha tem 21, né? A Gabi. A Gabi tem 21 e ela está fazendo marketing, seguiu os passos do pai. Eu falei para não fazer, mas ela é cabeça dura, seguiu, né? Pior que o do meio também seguiu para o marketing, tudo louco. Mas, enfim. E ela era estagiária, ela foi efetivada há uns 4, 5 meses atrás. Estava super feliz que tinha sido efetivada, estava sendo promovida agora, mês que vem, e agora ela foi chamada para uma outra empresa para trabalhar. Então, mês que vem já está começando a trabalhar em outra empresa, está feliz da vida, a menina, está começando a decolar, a voar, é uma delícia. Eu estou falando tudo isso por quê, né? Não só porque o Fernando falou que o filho foi contratado por alguma coisa que eu não consegui ler, mas porque... KPMG, empresaça. Empresaça, super empresa, super empresa. Legal, mas a segunda forma de contratação, ou de montagem de equipe, de montagem de equipe que vocês podem ter, é trabalhar com estagiários, né? E por que eu gosto muito do modelo estagiário? O modelo estagiário tem algumas vantagens super bacanas, né? Primeiro, tem um custo baixo, né? O custo do estagiário é muito mais barato do que o custo de um funcionário. Você contrata hoje um estagiário numa bolsa auxílio de R$ 1.200, qualquer coisa assim, entre R$ 1.000 e R$ 1.500 você contrata o estagiário, não tem mais nenhum custo, né? Não tem custos trabalhistas e o diabo a quatro. Normalmente, o estagiário é uma mão de obra qualificada. Então, você pega alguém que está lá no nível universitário, então, se você faz um bom processo de recrutamento e seleção, você consegue trazer gente boa, gente que quer aprender, gente que quer fazer, gente que, de fato, entrega, não é só um carimbador de papel, né? Não é um burocrata, então, é uma mão de obra qualificada. E, obviamente,
você tem uma baita de uma vantagem de ter estagiário, que você pode passar esses trabalhos mais operacionais para o estagiário. Já aconteceu comigo diversas vezes, e imagino que com vocês, com a Cláudia também já veio acontecendo, fazer trabalhos que você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Copy-paste de planilha de Excel, configuração de coluna, montar PowerPoint, não sei o que lá, tudo coisa que tem que ser feito, porque você tem que entregar para o cliente um relatório, tem que entregar para o cliente uma ferramenta, tem que entregar para o cliente um documento, e se você não tem estagiário, se não tem tu, vai tu, né? Então, vai dia, vai noite, vai madrugada fazendo isso, por mais que você fala, meu Deus, que trabalho operacional, eu não cheguei nesse ponto da minha vida para ficar fazendo copy-paste, né? Mas acontece. Vai lá, Cláudia. Não, e a vantagem de você ter um estagiário, alguém que te ajude, sei lá, assim, às vezes a gente esquece que o nosso recurso mais precioso é o tempo. Então, de repente você fica assim, fazendo trabalhos mais operacionais, o que te tira do que você deveria fazer, que é prospectar, é sofisticar a sua oferta, o seu produto. Então, tempo a gente arranja, né? Obviamente que a gente vai sacrificar o nosso final de semana, a gente vai sacrificar talvez o nosso descanso, mas a coisa sai. Só que é um tempo que você poderia dedicar para alguma coisa um pouquinho mais complexa e mais estratégica, né? E às vezes a gente não faz essa conta, né? Então, né, quantas vezes eu já não me dediquei fazendo triagem aí de vagas, né? É um trabalho que, de repente, eu poderia direcionar para uma pessoa, dando, obviamente, né, todo o treinamento adequado, lógico que ela conseguiria me trazer, pelo menos, alguns candidatos mais aderentes ao que eu procuro, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conta de quanto tempo que a gente está investindo em trabalhos, né, muito operacionais. Fazer PowerPoint, apresentação, deixar ela bonitinha. O conteúdo você mesmo tem que fazer, mas de repente aquela perfumaria toda, você pode colocar na mão de uma outra pessoa. Tudo bem que às vezes a gente gosta de fazer e a gente chama para a gente mesmo, né? Mas é um tempo que de repente você poderia estar gastando com outra coisa, mais estratégica. E se você tem, de fato, uma empresa formalizada, montada, você pode contratar um estagiário. A gente já teve estagiários, hoje a gente não tem, mas a gente está seriamente inclinado a voltar a contratar estagiários novamente para a nossa empresa. E a gente tem uma vantagem, Cláudio e eu, que estamos juntos, né, somos sócios, a gente contrata um estagiário e a gente racha o estagiário, né? A gente racha no sentido de que ela demanda algumas coisas, eu demando outras coisas do estagiário, né? E com isso, obviamente, você mitiga, inclusive, a primeira desvantagem que eu queria mostrar para vocês, que eu já falei lá de funcionário, que também é um custo fixo. Tudo bem que é um custo fixo mais baixo, mas esse custo fixo continua existindo, né? Então, essa é uma das desvantagens de você contratar um estagiário. E a segunda desvantagem de você contratar o estagiário é a demanda que você vai ter de tempo para acompanhar e treinar esse estagiário, né? Porque o estagiário não vem pronto, pelo contrário, o estagiário, quando chega, normalmente, ele não conhece muito do trabalho, não conhece muito da profissão, não conhece muito das rotinas, né? Então, você vai ter um trabalho inicial de fazer o treinamento, dedicar treinamento para acompanhar, desenvolver a pessoa e treinar. Mas, enfim, eu acho que é uma solução bem interessante no lugar de colaboradores, quando você precisa de novo, trabalhos operacionais mais braçais. Eu acho que é uma solução bem interessante. Então, essa é a segunda alternativa. Falamos de colaborador, você pode contratar e montar equipes, que nós nunca tivemos, mas respeitamos quem pensa diferente faz diferente, e você pode trabalhar com estagiários. A terceira alternativa que a gente listou aqui, essa honestamente falando, é a alternativa que a gente mais usa. É a alternativa que a Cláudia e eu mais utilizamos, que são o que a gente chama dos associados, os consultores associados, né? Quando, de fato, a gente faz parcerias, né, com consultores ou acordos com consultores, e hoje na nossa base de dados a gente tem cerca de 60 consultores, Cláudia e eu, são consultores parceiros nossos que, quando a gente tem necessidade, a gente lança a mão como consultor associado, né? Quais são as vantagens de você trabalhar com consultores associados? Primeiro, você tem uma capacidade muito maior de fazer o efeito sanfona, sem ter custo fixo, né? Então, se eu tenho demanda para 4 consultores, eu depuro na minha lista de 60 consultores, quais são daqueles 60 que se encaixam melhor e que têm disponibilidade.
né? Então, você consegue fazer a tua empresa crescer, e quando vem no pico, e quando ela vai para o vale, você faz ela diminuir, então você tem o tal do efeito sanfona, mas sem ter o custo fixo. Uma outra baita vantagem de você ter consultor associado é que você tem com quem trocar. Diferente de quando você tem um estagiário, ou mesmo um colaborador, normalmente, quando você vai buscar consultores associados, você procura consultores de um nível um pouco mais elevado, que sejam capazes de fazer entregas para você sem você ter que estar na entrega junto, né? Essa que é a grande estratégia. A gente, quando coloca um consultor associado para trabalhar num cliente nosso, a gente faz a supervisão, muitas vezes a gestão do cliente, pontualmente algumas coisas a gente faz, mas parte da entrega a gente entrega na mão do associado e deixa esse associado tocando e só vai fazendo o acompanhamento. Então, normalmente, a gente está falando de um consultor de um nível, e quando eu estou falando nível, é nível de experiência, de capacidade, eu não estou aqui sem nenhum demérito a nenhuma pessoa, né? Mas com isso você tem com quem trocar, porque a gente já falou anteriormente, né? Uma das grandes dores do consultor independente é a solidão, é não ter com quem trocar. Então, a segunda grande vantagem é você ter com quem trocar. Capacidade do efeito sanfona, ter com quem trocar. E a terceira grande vantagem do consultor associado é você ter uma complementariedade na tua oferta. Tanto é que nos nossos consultores associados, a gente tem alguns consultores que fazem a mesma coisa que a gente faz, ou seja, que eu consigo multiplicar as minhas metodologias em múltiplos clientes ao mesmo tempo, quando eu não tenho braço para sozinho, ou a Cláudia tem braço sozinho, mas a gente também tem consultores que são associados. Então, eu tenho consultores associados de logística, que não é minha praia, eu tenho consultores associados de finanças, apesar de a minha logística financeira não é a coisa que eu mais amo fazer, então eu acabo colocando em consultores associados, né? Processos, por exemplo, em outra área que também não é a minha praia, é a praia da Cláudia, mas ela também não gosta. A origem da Cláudia é processos, mas ela migrou para a RH alguns anos atrás e não quer voltar para processos nunca mais, sem nenhum demérito com quem mexe com processos de novo, né? Do mesmo jeito que do mesmo jeito que eu não gosto de finanças, apesar da minha formação ser financeira. Então, essa complementariedade de ofertas também enriquece demais você trabalhar com consultores associados. Pois não, Cláudia? Uma outra coisa, né, que a gente, né, quando a gente trabalha com consultores associados, né, vamos supor que a gente vai prospectar em um cliente, né? A minha especialidade é RH, né? Mas eu tenho um consultor que é de logística, eu tenho um consultor que é de finanças. Quando eu vou fazer essa abordagem com ele, eu não necessariamente sei o que ele precisa. De repente, eu vou tomar um café para saber como estão as coisas, né? O que ele está precisando, enfim, trocar uma ideia, me manter presente na mente dele, né? E, de repente, ele fala assim, eu estou com uma dor aqui, que é na área de finanças, estou precisando fazer um orçamento, quero fazer orçamento base zero, mas, poxa, não tem ninguém aqui que faça isso. E você automaticamente fala assim, não, eu posso te indicar alguém, né? Eu tenho um parceiro que ele é da área de finanças, ele sabe montar esse orçamento base zero facilmente aqui para você. Você coloca a sua equipe ali dentro, você não dá abertura para ele chamar nenhuma outra consultoria, né? Você fica meio resguardado ali, você protege a sua área. Protege o seu mercado, né? Vamos dizer assim. Protege o seu mercado, né? Diferente de você, que pena, eu só tenho, né? Eu só entendo de RH, né? Que pena, não posso te ajudar nesse momento, né? E, obviamente, tendo uma pessoa sua lá dentro, né? Existe toda aquela fidelidade, enfim, ele pode buscar novas oportunidades, seja na área de finanças, ou seja, em outra área que ele eventualmente transitar. Então, essa é uma outra vantagem da gente ter esses parceiros, né? Essa rede de apoio, né? Com pessoas que a gente conta aí com complementariedade de expertise. Eu concordo com tudo que você falou, Cláudio, só tem um detalhe que eu acho que é super importante, que é um conceito que a gente coloca aqui na nossa empresa, tá? Não estou dizendo que vocês não devam fazer diferente, vocês podem fazer diferente, mas é um conceito nosso, que quando a gente falar, quando eu chegar no próximo bloco, que a gente vai falar sobre modelo de remuneração dos consultores associados, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Mas quando eu coloco um consultor associado da minha empresa num cliente, eu não simplesmente delego o cliente ao consultor associado. Falo, não, meu parceiro, contrata o meu parceiro direto. Não, ele contrata a minha empresa, eu coloco o consultor e eu faço a supervisão do consultor.
Porque senão, do mesmo jeito que eu estou abrindo o meu cliente para o próximo, para um consultor, tudo bem que é um conhecido meu, mas não deixa de ser, no frigir dos ovos, alguém que eventualmente pode te dar uma bola nas costas, né? Apesar de que a nossa relação com os nossos consultores associados é muito sólida, na grande maioria, a gente, poucas vezes, já aconteceu, né, da gente levar a bola nas costas, Cláudio, vamos ser honestos, né? Uma vez aconteceu da gente levar a bola nas costas, e assim, esse consultor que deu a bola nas costas para a gente pôs numa lista negra e nunca mais chama, entendeu? Acontece, né? Mas a gente tenta selecionar pessoas que a gente acredita que não vão nos passar para trás. Mas a gente não abre mão de botar embaixo do nosso guarda-chuva e a gente coloca o consultor lá, associado, e a gente fazer uma supervisão, a gente está em contato. Tanto é que tem um cliente que, quem tocou foi um consultor associado meu, que nosso, meu, forma de dizer, né? Num cliente que era uma indústria, e eu coloquei ele para tocar o negócio, eu podia tocar, mas eu coloquei ele para tocar porque ele tinha muito mais experiência em indústria do que eu. Ele tinha sido presidente de uma fábrica, de uma indústria aqui no Brasil, uma multinacional. Eu falei, bom, vou botar o Oswaldo lá, que o Oswaldo é infinitamente melhor do que eu para fazer isso, eu toquei. Mas eu colocava horas minhas todos os meses para estar todo mês lá no cliente, acompanhando, saber como estava acontecendo e assim por diante. Né? Qual que é a desvantagem de trabalhar com consultores associados? A grande desvantagem é você, eventualmente, não ter disponibilidade desse consultor. Aí eu quero alocar o Fernando, estou contando com o Fernando, aí eu pego o telefone e falo, ei, Fernando, me ajuda aqui. Ele fala, Fábio, não dá, não tenho agenda. Daí eu ligo para o Ricardo, que também estou contando com ele, o Ricardo, me ajuda aqui. Também não. Aí eu ligo para a Elisângela e quando vai ver, eu fiquei sem ninguém. Por isso que a nossa rede é tão grande. Por isso que a gente montou uma rede tão grande nesses 15 anos, porque eu não posso ter só um consultor associado para cada tema. Porque se eu tiver só um consultor associado, já te passo, para cada tema, e esse consultor estiver ocupado, eu não consigo fazer o tal do efeito sanfona, né? E é por isso que a gente criou o clube, entendeu? Inclusive. Porque a ideia do clube é a gente começar a criar, de fato, um círculo de relacionamento para que a gente possa expandir as nossas redes. Vai lá, Cláudia. Uma outra coisa, né? Parece que eu vou lançar mão de consultores associados porque eu sou pequeno, eu não quero, né, não posso ter esse custo fixo. Isso sim, é verdade, mas as grandes empresas também trabalham nesse modelo, né, de associados. Então, numa das empresas que eu trabalho, na verdade, nas duas que eu trabalho, eles lançam mão disso, né? Então, obviamente que eles têm ali o núcleo duro deles, que são funcionários, mas quando ele fala em projeto, eles vão buscar esses consultores associados, de acordo com a demanda. Então, se esse é um caminho, talvez, que vocês queiram né, explorar, de trabalhar, né, como consultor associado, mapeie as empresas de consultoria dentro da sua atuação que trabalham nesse modelo. Vocês vão ver que são bastante. Lógico que as multinacionais, né, as mais Deloitte, KPMG, elas não, mas outras empresas com certeza vão ter um espaço aí para o consultor associado. Exato. Muito bem, então nós falamos de 3 modelos, faltam 2. Falamos de colaboradores, estagiários e os nossos consultores associados. A quarta alternativa, né, de forma de montar a equipe, é você fazer sociedade, ter sócios, né? Como a Cláudia e eu. Nós somos sócios. Nós somos sócios que juntos montamos a nossa empresa de consultoria. Quais são as vantagens de você buscar sócios? Tem várias vantagens de você buscar sócios. Primeiro, você tem complementariedade. Né? Você pode buscar um sócio numa área de expertise que não é a sua e com isso você amplia os teus tentáculos em termos de expertise e de entrega no núcleo duro da tua empresa. A segunda vantagem é ter com quem trocar. A terceira vantagem é a garantia de disponibilidade para discutir, para conversar, para bater papo, né? Porque quando você tem um consultor associado, você fala, ô Elisângela, né? O Rafael, ou Patrícia, seja quem for, vamos bater um papo aqui, eu estou com uma dúvida, não sei o que lá, e a Patrícia está enrolada nos projetos dela, não sei o que lá, vai falar, hoje eu não consigo. Quando você tem um sócio, você chama, fala, sócio, precisamos conversar, porque tem um negócio aí na frente e você precisa me ajudar, porque eu não sei que caminho seguir. Então, essa garantia de disponibilidade para discussão também tem valor quando você tem um sócio. Né? Tem uma quarta vantagem que você, obviamente, amplia a tua capacidade de entrega. 2 sócios numa empresa entregam mais do que 2 pessoas sozinhas. Essa é a verdade, né? 1 mais 1 é mais do que 2 quando você tem sócios numa empresa. Tem uma outra baita vantagem, a quinta delas, que é uma diluição de custo. Por mais que você fale, não, mas eu não vou ter escritório, não vou ter isso, não vou ter aquele outro, você divide o mesmo contador, você divide o mesmo site, divide o mesmo hosting, você divide um monte de mesmo outras coisas, né?
que você acaba diluindo, por mais que os custos eventualmente sejam relativamente baixos. E a sexta grande vantagem de você ter sócios como uma forma de ter a sua equipe, né? Você pode, de repente, ter mais de uma pessoa participando de uma reunião-chave. Aquilo que a Cláudia já falou diversas vezes ao longo dos nossos webinários, né? E eu gosto muito de fazer isso. Quando eu tenho uma reunião muito importante, eu gosto de trazer alguém comigo. Eu gosto de falar, Cláudia, vem comigo aqui, você vai ser só observadora. Talvez não seja nem a praia dela, mas se ela tem disponibilidade, eu trago ela para vir comigo, porque eu quero que ela observe. Eu quero que ela perceba a linguagem não verbal das pessoas, ela perceba os trejeitos, ela perceba alguém batendo os dedinhos na mesa, alguém chacoalhando a perna, alguém fazendo sim quando eu estou falando alguma coisa e não está na minha visão periférica, eu não estou conseguindo enxergar. Né? Então, essa leitura do ambiente, por mais que não seja a praia no caso do exemplo que eu estou dando da Cláudia, eu estou falando de marketing, não é a praia dela, estou falando de governança, de estratégia, que não é a praia dela, mas ela consegue fazer uma leitura que vale muito a pena. Então, ter alguém para participar de uma reunião-chave com você é super importante. Quando você tem um sócio, é muito mais fácil do que quando você tem um consultor associado. Eu tenho um consultor associado, falou, Ricardo, vem participar de uma reunião comigo aqui. O cara fala, puta, vou pelo Flávio, mas será que toda vez que eu chamar o Ricardo, ele vai mesmo? Porque ele vir participar de uma reunião não significa que eu vou colocar ele no projeto, né? Não tem também como prometer isso, porque eventualmente você não tem um escopo fechado, assim por diante. Né? Então, quando você tem um sócio, isso ajuda bastante. Se não acabar a luz, pode deixar que eu vou participar da reunião, que nem aconteceu agora. Beleza, Ricardo, valeu, obrigado. Coisa do interior aqui. Enfim, mas posso falar, a gente mora aqui no Campo Belo, em São Paulo, Cláudio e eu, e agora já faz um tempinho, mas a gente já teve uma época aqui que só faltava luz toda semana. Eu estou falando na Zona Sul, São Paulo, Campo Belo, teoricamente um lugar que não deveria faltar luz nunca, né? Mas faltava toda semana. Então, são as agruras da nossa infraestrutura brasileira. Mas vamos lá, não tem nada que a gente possa fazer, vamos seguir. Agora, em termos de desvantagens de você ser sócio, ter sócios, né? Você tem algumas desvantagens também. Eu citei 6 vantagens, mas eu vou citar 5 desvantagens para vocês. Né? Você pode ter eventuais conflitos relacionados à divisão de receita. Então, vamos supor que a Cláudia é minha sócia da minha empresa, eu gero 10 dinheiros na empresa, ela gera 3 dinheiros na empresa, e na hora de dividir o dinheiro, a Cláudia quer receber 4 dinheiros. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você pode... Não, quero receber 5. Eventualmente, né? Metade, não interessa. Enfim. Você que fez o dinheiro. Pois é. Então, você pode ter eventuais conflitos na hora de você ter relação à divisão de dinheiro. Obviamente, um bom acordo de acionistas, um bom modelo de governança pode resolver isso, obviamente, né? O combinado não sai caro, né? Exato. Nesse momento. Mas é uma desvantagem potencial. Segunda desvantagem potencial que você tem é que as decisões têm que ser colegiadas. Quando você é dono da sua empresa, é você com você, você fala, eu vou para a esquerda e eu vou para a esquerda. Agora, quando eu tenho a Cláudia como sócia, ela fala, eu quero ir para a esquerda, eu falo, eu quero ir para a direita, a gente vai ter que se encontrar em algum lugar, porque não dá para ela ir para a esquerda e para a direita, senão a nossa sociedade vai quebrar. Né? Vai se quebrar no sentido de se romper, eu quis dizer, né? Você pode até esgarçar o tecido do relacionamento que eventualmente rompa a sociedade. Então, você tem que ter capacidade de flexibilidade e aceitar, eventualmente, tomar decisões que você, eventualmente, não concorda 100% em nome da sociedade. Né? A terceira desvantagem que você pode ter quando você tem sócios é, eventualmente, conflitos relacionados a clientes e a questões comerciais. Né? De novo, eu sou muito mais comercial que a Cláudia, e aqui não estou falando mal dela e bem de mim, é só um perfil, afinal, toda a minha carreira foi focada em área comercial, e a Cláudia nunca teve uma carreira focada em área comercial, né? Então, eu eventualmente posso começar a ter conflito com ela, pô, Cláudia, só eu que vendo nessa história, né? Só eu sou o único vendedor, e você, cadê cliente? E a Cláudia não traz cliente, né? Então, você pode ter conflitos relacionados a isso também. E, de novo, como a Cláudia falou, muitas vezes o combinado não sai caro. E, daqui a pouco, de novo, eu vou mostrar para vocês um modelo de remuneração que dá para mitigar esse tipo de situação também. A quarta desvantagem de você ter sócio é você, eventualmente, ter conflitos relacionados à visão. A Cláudia sonha em ter uma empresa grande com 50 funcionários e meu sonho é não ter nenhum funcionário nunca. É um conflito de visão gigante, porque a Cláudia quer ir para um lado, eu quero ir para um lado completamente oposto. Ou a Cláudia quer ter uma empresa que é uma boutique, né, que vai fazer um trabalho super tailor-made, e eu quero ir para o mundo da massificação. Né? Então, você ter conflitos de visão também é um potencial problema que você pode ter entre os sócios. Vai lá, Cláudia.
E quando a gente fala na divisão, pode entrar aí, poxa, eu quero trabalhar para, enfim, ter uma vida tranquila, pagar minhas despesas, né? De repente, o Flávio, meu sócio, que é mais ambicioso, ele quer fazer uma coisa grande, Quero comprar minha Porsche. né? E aí pode gerar esse conflito. E quando a gente fala, principalmente em gerar receita, né? Isso envolve o nosso grau de esforço, de dedicação, né? Então, de repente, o Flávio trabalha 15 horas e ele espera que eu trabalhe também as minhas 15 horas para chegar na mesma ambição dele. Então, isso pode sim gerar conflito. Exato. Né? Isso, no nosso caso, até no casamento, né? Mas quem é sócio, isso acontece da mesma forma. Exatamente. Enfim. E a última desvantagem, a quinta desvantagem de você ter sócios, que a gente tá comentando, é você ter conflitos relacionados à cultura. Né? Ou seja, a minha forma de enxergar o mundo é diferente da forma da Cláudia enxergar o mundo. Eu acho que eu tenho que trabalhar na filosofia do chicote, a Cláudia acha que tem que trabalhar na filosofia do beijinho e passar a mão na cabeça. E aí, de novo, eu gosto de dar exemplo sempre radical para todo mundo entender a lógica, né? Eu gosto de dar exemplos extremos para todo mundo entender a lógica. Ou seja, eu quero chicotear todo mundo e a Cláudia quer passar a mão na cabeça de todo mundo. Aí vamos ter problema de cultura também. Então, essas são as desvantagens que você pode ter quando você tem sócios. Que não estão limitadas a essa. Não né? tenha dúvida. Não sei se vocês imaginaram alguma coisa diferente disso, mas enfim, vamos terminar aqui aí depois a gente abre para a gente discutir. E o quinto modelo de montagem de equipes que você pode ter são parcerias, né? E parcerias como se fosse uma espécie de uma sociedade informal. Né? Então, imagina se nós somos em 8 aqui, nós 8 resolvemos montar uma empresa, mas que é uma empresa que não existe formalmente. Cada um tem a sua empresa, mas a gente cria um guarda-chuva, eventualmente cria um site juntos, a gente faz até uma SPE, né? Uma sociedade de propósito específico, que não é uma figura jurídica. E aí você tem essas parcerias, essas sociedades informais entre duas ou mais pessoas para você poder abordar mercado e ganhar massa muscular, né? Esse é um modelo muito bacana, eu já vi muita gente montando esse modelo e tendo muito sucesso. Particularmente, Cláudio e eu nunca fizemos esse modelo, e talvez porque a gente montou a nossa empresa com sociedade e a gente achou que essa sociedade com mais um outro modelo talvez não fosse funcionar. Algumas vezes a gente chegou a ensaiar isso com alguns parceiros, né, de montar uma parceria, uma sociedade informal, mas acabou não rolando por N fatores. Mas, de novo, não estou dizendo que não funciona, eu conheço gente que trabalha muito bem assim e vai muito bem. Eu tenho um grande amigo meu, que é um especialista em meios de pagamento, um dos maiores especialistas em meio de pagamento no Brasil, e ele tem 2 sócios numa parceria informal, é uma sociedade informal, como eu coloquei aqui. Quais são as vantagens de você montar uma sociedade informal? Você tem independência de cada uma das figuras jurídicas, cada um tem o seu próprio CNPJ, né? Porque esse é um outro problema de você montar uma sociedade. Eu monto uma sociedade com a Cláudia e, de repente, ela está com um problema lá no nome dela, não sei o que lá, e a empresa vai junto. E o meu nome pode ir junto, né? Então, você tem essa independência e cada um tem o seu próprio CNPJ. Se a Cláudia faz bobagem, ela não é sócio informal e ela tem um problema com o nome dela, o problema com o nome dela não me afeta, né? Outra vantagem que você tem quando se monta uma parceria informal, que nem na sociedade, é a divisão de custos, ou seja, você consegue dividir alguns custos com todo mundo. A quarta vantagem, até já comentei agora há pouco, você adotar uma marca em um site único, né? Você, ao adotar uma marca em um site único, isso também traz robustez, né? Mais gente espalhando o mesmo nome com o mercado, você vai ganhando força com o seu mercado. A quinta vantagem é, de novo, você ter gente com quem trocar. Então, a gente, no final, acaba voltando em outros temas que eram vantagens que a gente colocou ali atrás. A sexta vantagem que a gente já comentou também é gente com complementariedade, mas com um comprometimento muito maior nessa complementariedade na troca, porque nós somos sócios informais, então todos temos que chegar num objetivo em comum, né? E, de novo, a última vantagem, que a gente já falou anteriormente também, é ter quem
possa te ajudar a participar em reuniões-chave. Vai lá, Cláudio. E tudo, na verdade, isso pode ser combinado da maneira como você quer gerir essa sua rede, né? Você pode estabelecer lá os critérios, né, os fatores críticos de sucesso. De repente, você monta essa empresa, pega lá mais 5 parceiros e, olha, o que vocês acham? A gente vai dividir o site, dividir o custo do site, né, do host, a gente, sei lá, material que a gente for né, utilizar ou criar para divulgar a nossa sociedade, a gente pode dividir. Você estabelece o que faz sentido ou não colocar dentro dessa rede, né, dessa sociedade em rede. Uma outra coisa, né, que pode parecer bobagem, mas às vezes a gente pode ir um pouquinho mais longe e um pouquinho mais grande quando a gente tem Mais grande é ótimo, né? Mais grande é ótimo. A gente pode ir um pouquinho mais além aí, até em termos de estrutura de empresa. Porque quando você vai numa empresa pequena e você é sozinho, ok, a pessoa, né, tem confiança de que você pode entregar o trabalho, enfim. Quando você vai numa empresa maior, ela pode ficar até insegura se você tem braço suficiente para entregar, se eventualmente você ficar doente, quem que entrega esse projeto para você? Então, é muito legal você poder compartilhar que você tem parceiros dentro da mesma expertise e também com uma complementariedade maior, para você dar um pouco mais dessa confiança, né? Eu já fazendo trabalhos com colegas, a gente já percebeu essa diferença. Então, a gente nunca fala que a gente é sozinho, né? Inclusive, foi uma das falas da Rejane, né? Dois webinários atrás, quando ela falou. Quem não assistiu o webinar da Rejane, pode procurar no YouTube, já está no nosso canal do YouTube. Ela colocou exatamente esse ponto, né, Cláudia? Foi bem bacana mesmo, bem lembrado. Em termos de desvantagens, muito honestamente falando para vocês, esse modelo de sociedade informal, a gente teve dificuldade de encontrar desvantagens, a gente não vê grandes desvantagens, né? Então, a gente deixou aqui um ponto de interrogação aqui no nosso mapa mental. E, de novo, né? Seja qual for o modelo que você eventualmente vai montar, ou seja, você vai ter colaborador, vai ter estagiário, vai ter consultores associados, vai ter sócio ou uma sociedade informal através de parceiros, o fundamental na história é você criar um modelo de governança combinado antes, né? O tal do combinado não é caro. Montar um modelo de governança montar um modelo de governança que te permite não ter dissabor lá na frente. Toda segunda-feira de manhã a gente vai fazer reunião dos sócios informais aqui, reunião de trabalho para a gente discutir clientes, discutir estratégia, discutir onde vai. Todo mundo combinou, todo mundo acordou, e você tem direito a faltar em 2 reuniões por semestre. Hipoteticamente falando, só um exemplo besta aqui. Mas você cria um modelo de governança e com isso você consegue mitigar um monte dos problemas. Vai lá, Cláudia. Então, a gente evita uma série de conflitos, né? De novo, o combinado não sai caro. Mas, assim, por exemplo, se você vai fazer um projeto que foi um colega seu, uma pessoa da equipe ali, da sua rede, que te indicou, é um cliente dele. Você pode combinar dele ter um percentual aí por ter te indicado para essa empresa, né? Você vai cobrar o que você acha que deve ser cobrado, né? Não está pré-determinado como uma sociedade que o nosso custo hora vai ser tanto, né? Você cobra o que você acha que você deve cobrar. E o dinheiro, obviamente, sei lá, 90%, se você quiser dar 10% para quem te indicou para essa oportunidade, você dá e você fica lá com os seus 90%. E, enfim, você não tem que dividir nada com ninguém. Na verdade, essa pessoa que eu conheço que tem esse tipo de sociedade é bem assim, é bem egoísta na hora de receita. Na verdade, ele fala assim, a gente divide os custos, mas a gente também é egoísta na hora de receber pelo projeto. Né? Pegando esse gancho, Cláudio, vamos falar um pouquinho de modelo de divisão, né? De remuneração de consultores associados ou de parceiros assim por diante. E aí eu vou trazer vou dar uma palhinha sobre remuneração, sobre precificação, mas eu acho que é um conceito importante. Deixa eu só compartilhar aqui o meu... Trazendo que precisa de um plugin novo para instalar aqui. Isso que eu usei hoje o negócio. Pronto, agora deu. Deixa eu só espelhar meu iPad aqui, porque aí eu vou ter um flip chart digital. Pronto, já está espelhado. Eu vou conseguir desenhar
eu vou conseguir desenhar... Vê se está vendo aí, Cláudio, por favor. Vou conseguir desenhar o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos supor que eu fechei um contrato com um cliente e que eu tenho aqui 100 dinheiros, né? Seja qual for a quantidade de dinheiros. Conceitualmente, eu acho que tem alguns aspectos que são super relevantes que a gente precisa pensar. O primeiro aspecto super relevante que a gente precisa pensar é o seguinte: eu acho que um pedaço desses 100 dinheiros aqui, e eu não vou entrar em quantidades, mas um pedaço X desses 100 dinheiros aqui deveriam ser para remunerar os sócios da empresa. Né? Ou seja, eu como acionista da empresa, a empresa precisa dar lucro para mim como acionista, como chapéu de acionista. E é importante a gente separar o chapéu de acionista e o chapéu de consultor. Né? Então, eu já vou chegar nesse ponto, daqui a pouco eu volto para o sócio. Tem um outro pedaço desses 100 dinheiros aqui, que vai ser um Y qualquer, e eu não vou entrar na discussão, e aqui eu até posso falar um pouquinho mais, mas eu acho que tem que ter uma remuneração para quem vende. Que normalmente no mercado de consultoria varia entre 5% a 10%. Essa é a remuneração média que a gente paga para quem vende um projeto de consultoria. Então, por exemplo, eu quando tenho parceiros que me indicam, eu tenho parceiros de negócio, eu tenho, por exemplo, um grande amigo que ele é sócio de uma empresa de fusões e aquisições. Eu tenho um acordo com ele que quando ele me indica clientes e eu fecho negócio com esses clientes que ele me indicou, eu remunero ele de 5% a 10%, dependendo do nível de engajamento que ele me gerou de negócios. Tem aqui uma Z quantidade de dinheiros, que é para pagar os consultores. Que pode ser você mesmo como consultor ou um consultor associado. Né? Então, você tem que ter uma Z quantidade de dinheiro para pagar os consultores. E você tem que ter um lambda, ou vou colocar uma quantidade de dinheiro para você lidar com as suas despesas administrativas da sua empresa. E por que é importante esses 4 conceitos aqui? Porque pode acontecer um projeto em que eu, Flávio, consultor, eu estou envolvido, por exemplo, eu estou envolvido na venda, eu sou sócio da empresa, mas a entrega não é minha. A entrega é feita pela Cláudia, por exemplo. A Cláudia é a consultora alocada aqui. Então, você imagina que eu vendi um projeto pela minha empresa de consultoria, ou até não vou pegar a Cláudia, que é minha sócia, vamos supor que a Cláudia fosse uma consultora associada. Eu fui lá, vendi um projeto, eu coloco a Cláudia para tocar o projeto, ela vai tocar 90% do projeto, e eu, como vendedor, não ganho nada, eu, como acionista e dono da empresa, dono do risco, dono do relacionamento, não ganho nada como sócio, e dou 90% do meu faturamento para a Cláudia, e não pago nada da despesa administrativa da minha empresa, não faz sentido. Por isso que eu estou separando os chapéus do sócio e o chapéu do associado, do consultor. Claro que pode ter um projeto em que eu sou sócio, estou entregando, eu vendi e eu sou consultor. Aí eu recebo os 3 dinheiros, o dinheiro X, o dinheiro Y e o dinheiro Z. Mas são dinheiros diferentes, são dinheiros separados, que por uma coincidência estão vindo para o meu bolso como pessoa. Porque pode acontecer, o exemplo anterior que eu coloquei agora, o dinheiro X e o dinheiro Y vem para mim como sócio, como vendedor, e o dinheiro Z vai para a Cláudia como consultora alocada no projeto. Se eu mesmo estou alocado no projeto, aí eu me remunero desse dinheiro também. Então, esse conceito aqui é muito importante. E na hora que você começa a consolidar e estruturar e botar esse conceito para funcionar na tua empresa, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais claras. Ou seja, não é quanto que eu vendo a hora homem do meu projeto. Na hora da gente precificar, eu pego a hora homem, mais remuneração comercial, mais remuneração do sócio. Isso faz o custo mais a despesa administrativa. Isso faz o custo do meu projeto. É que às vezes acontece de eu estar envolvido nos 3 blocos. Então, todo o dinheiro vem para o meu bolso. Mas não é que significa que tudo aquilo é o valor da minha hora homem. Uma parte da minha hora homem, uma parte é para eu ter vendido, uma parte é para o seu sócio da empresa. E se você não fizer isso, na hora que você for começar a trabalhar com consultores associados, você pode se enrolar. Você corre o risco de vender um projeto de R$10 mil, você bota R$9 mil no bolso do teu consultor associado e bota menos no seu bolso. Você fala, meu Deus, caramba, foi bom esse projeto para mim? Ou foi só mais ou menos esse projeto para mim? Ou foi ruim o projeto? Porque eu fiquei com risco, porque se dá um problema na entrega, é você que tem que acertar a bucha, porque é a tua empresa que está lá na frente, você que vendeu, o relacionamento é teu, você como acionista não ganhou quase nada,
e você deu trabalho para uma pessoa associada à sua, legal, que você ajudou a Cláudia, minha consultora associada, mas ela encheu o bolso de dinheiro ou não. Então, esse conceito é super importante. Fala, Cláudia. Não, de fato, quando a gente... Né, posso parar de compartilhar aqui? Você vai querer abiscar? Quando a gente está falando, né, em consultoria independente, né, a gente está falando assim, eu sou sozinho. Então, é difícil a gente ter essa mentalidade, esse conceito instalado, né? Mas não deixa de ser correto, né? Se você trabalha com uma pessoa, e eventualmente isso vai acontecer, você não vai ter braço para fazer todo o projeto, ou você vai ter um pedacinho do projeto que envolve uma expertise que você não tem. Então, esse é um bom racional para você ter em mente quando você está trabalhando com consultores, com parceiros, né? Exato. Senão, depois, né, você pode deixar os seus consultores ricos e você ficar pobre, né? Coisa que a gente já viu de monte acontecer, não numa empresa de consultoria, mas numa empresa que tem um modelo muito parecido com esse modelo de consultoria. Não vamos falar empresa nem o segmento por uma questão de respeito e confidencialidade, mas a gente já viu algumas empresas que não conseguiam adotar esse modelo e acontecia isso. Os parceiros ficaram ricos e a empresa quebrou. Porque ela ficou com todo o passivo, todo o liability, que a gente chama, né, todo o passivo, por ter sido a linha de frente, a testa de frente lá no cliente, deu problema, e quando deu problema, os caras que receberam para entregar e fazer a bobagem levaram o dinheiro e foram embora, e o dono da empresa ficou numa situação péssima em maus lençóis. Enfim, olha só, pessoal, em termos de conteúdo aqui com relação aos modelos, né, de como contratar consultores associados, ou modelos, né, de montar a equipe, o que a gente tinha para compartilhar com vocês é isso. Mas a gente realmente deixou um pouco mais de tempo hoje para a gente debater, porque a terceira parte da discussão, que a gente queria abrir aqui para a gente ouvir vocês e ouvir a opinião de vocês, e inclusive, eventualmente, outras alternativas que a gente não pensou, qual que é o melhor modelo? Porque, na nossa opinião, não existe um melhor modelo. O melhor modelo é o X ou Y. Não tem modelo bom, modelo ruim. Tem um modelo que é mais adequado para mim, para o meu perfil, para o meu sonho, para a minha necessidade. Mas a gente queria ouvir vocês um pouquinho também. O que vocês acham? Talvez eu possa começar aqui, até porque já vou pedir desculpas, que daqui a pouco eu vou sair, tem uma outra reunião daqui a pouquinho, mas não queria deixar de agradecer primeiro, né, que mais uma vez vocês compartilham a experiência de vocês com a gente, isso é muito bom. E eu teria duas questões que eu queria colocar em discussão. Uma é a questão do risco trabalhista naquelas opções. Vocês não citaram isso como desvantagem, mas me parece que com o funcionário e talvez até com o consultor associado possa existir algum risco. Se vocês já passaram por algo assim, já viram algo assim, como mitigar esse risco trabalhista, né? E a segunda questão, nesse modelo que você mostrou, Flávio, ali nos consultores, talvez ainda tenha mais uma complexidade, né? Não era o caso de falar mesmo, mas há consultores e consultores, né? E não só na alocação de horas, mas na competência. Entre os consultores, talvez tenha remuneração diferente também, né? Com certeza. Eu não, de novo, aquilo que eu falei, se a gente fosse falar de modelo de precificação que passa por remuneração de consultor, a gente ia entrar a fundo nisso, e eu não quis entrar, mas tem toda a razão, tá? Tem toda a razão, Fernando. Obrigado pela tua colocação. Está absolutamente preciso e correto. Com relação à tua primeira pergunta sobre riscos trabalhistas, é assim, eu não tenho dúvida nenhuma que você ter funcionário, você sempre tem um risco trabalhista, né? Porque a nossa lei trabalhista, não vou nem entrar na discussão aqui, porque não é o foco, não vamos mudar isso aqui agora, nesse fórum, né? Com consultor associado, você sim, teoricamente, tem um risco trabalhista, porque você está demandando dele coisas, você eventualmente pode dar um endereço de e-mail para ele, do seu site, do seu e-mail, não sei o que lá. Então, existe risco trabalhista? Sim, existe. Confesso a você, Fernando, que nesses 15 anos que a gente está nessa estrada de consultoria, eu nunca tive problema. Ou porque eu tenho muita sorte, ou porque a gente sempre teve muita sorte, ou porque a gente sempre teve muito cuidado para montar nossa equipe de consultores associados, né? Então, a gente não colocava, entre aspas, qualquer pessoa para dentro por não conhecer bem a pessoa. Todos que fazem parte da nossa rede são pessoas que a gente já conhece há um bocado de tempo,
Então, a gente nunca teve problema. Mas não significa que a gente esteja livre de ter problema, não. Você tem razão. Tem um passivo trabalhista aí na história. Vai lá, Cláudio. Mas eu acho que assim é bem baixo isso daí, viu, Fernando? Porque eu acho que para cada projeto, como ele oscila muito, né? Obviamente ele não está o tempo todo junto com você, né? Pode ser que realmente ele fique um período, sei lá, 6 meses entregando um projeto com você. Mas aí é você fazer um contrato, porque ele tem o CNPJ dele, né? Ele está prestando um contrato com começo, meio e fim para você. Ok. Então, o risco é muito baixo. E assim, hoje em dia existe até jurisprudência aí, até de funcionários mesmo que entram com processo contra a empresa, porque é PJ e deveria ser CLT, né? Reclamando do vínculo empregatício. Muitas vezes eles já não estão dando. No dia que você foi contratado, te falaram isso? Falaram, se você aceitou, então, ok, filho. Né? Então, assim, acho que é muito, muito baixo, né? Eu acho que tudo formalizado o contrato, você vai ter um contrato de 3 meses, 2 meses, 2 semanas, quantas horas trabalhadas, e eu acho que aí fica muito... Eu concordo, Cláudio. Eu acho que você foi muito feliz na tua fala, Cláudio. Eu não tinha comentado isso, você tem toda a razão. Que é uma prática que a gente tem aqui na nossa empresa. Sempre que a gente vai contratar um consultor associado, a gente assina um contrato com esse consultor associado. Isso faz toda a diferença. Então, assim, a empresa XYZ vai prestar serviço para a empresa ABC com esse escopo, com esse prazo de duração, não sei o que lá. O projeto esticou mais 3 meses. Adita o contrato. Adita o contrato. Né? Então, na hora que você cria esse arcabouço jurídico, você mitiga ainda mais um eventual risco trabalhista que você possa ter. Você foi muito feliz na tua colocação, Cláudio, eu esqueci de falar, você tem toda a razão. A gente tem essa prática aqui. A gente... mas é um consultor que está há 10 anos fazendo coisa com a gente, nunca deu problema. Assina contrato, não tem problema. O papel... Eu, quando tinha uns 15 anos, eu tinha um amigo cujo pai era advogado, e uma vez num jantar na casa dele, numa mesa de jantar, ele falou para mim e para o filho, vou ensinar uma coisa para vocês. O papel não esquece. Então, registrem as coisas no papel. Eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Então, não custa nada. Temos boa fé, Fernando e eu, temos boa fé. Então, vamos pôr no papel, vamos assinar. Já que temos boa fé, ninguém tem medo de assinar o contrato, né? Não tem. É um contrato, né? É um primeiro que você faz e depois você faz essas aditivos. Claro, exatamente. Eu trabalho com a Patrícia aqui, que está me ouvindo. Todo mês a gente precisa assinar um aditivo, né, Paty? Né? De quantas horas que a gente trabalhou, quantas horas a gente dedicou. Exato. Perfeito. Legal. Obrigado. Imagina, prazer. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Experiências de vocês, dúvidas, enfim, o que vocês querem? Melhor modelo? O que vocês acham que é o melhor modelo? O que vocês acham? Flávio, eu tenho uma pergunta aí para fazer. Nessa questão, quando tem os associados, quando vem alguma tecnologia junto com esse associado, que, por exemplo, a consultoria guarda-chuva não domina, e aí faz parte do projeto ter alguma tecnologia, vamos pegar alguma plataforma, algum sistema já proprietário. Como é que é a experiência de vocês com isso? Na questão de desenvolvimento do negócio e na questão do liability aí, final. Olha só, a tua pergunta é excelente, o Ricardo. E eu vou ser muito honesto contigo, tá? Isso nunca aconteceu com a gente, tá? Então, assim, eu não tenho essa experiência prática. Ricardo, está com a gente? Deu uma travada? Deixa eu ver se o Ricardo tá, porque ele fez a pergunta e não ouvi a sacanagem, né? Está com a gente, Ricardo? Acho que o Ricardo está lá com problema de falta de luz, né? Puxa vida, que pena. Ele fez a pergunta, eu vou responder porque ele não está ouvindo. Eu me sinto constrangido de responder a pergunta para a pessoa que fez a pergunta. Travou. Se alguém tem um outro ponto, vamos conversar e depois, quando o Ricardo voltar, eu abordo o assunto dele, porque eu acho que é sacanagem. Eu já respondi, Ricardo, por exemplo, assim, assiste o webinário depois, né? Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de verificar se é possível, nesse modelo de parceria, de sociedade não formal, é porque eu não conhecia. Existe um contrato ou por mais, né, que você já levantou para a gente, que o papel não esquece, mas existe um contrato meio que formalizando isso ou não? Realmente é uma prática do mercado que não tem nenhuma documentação por trás? Eu recomendo que você tenha um contrato, sim. Existe um modelo de contrato chamado SPE, Sociedade de Propósito Específico.
Tá? Ele tem algumas cláusulas, eu não sou advogado, mas, enfim, vale a pena depois você ou procurar, te garanto que se você digitar no Google SPE, Sociedade de Propósito Específico, você vai encontrar 53 modelos de opção de contratos desse tipo, né? Mas eu acho que assim, tudo que você pode registrar e ter uma governança mais estruturada é melhor. Então, eu recomendo que você monte uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, que fique claro qual é o propósito dessa sociedade. O propósito da sociedade é fazer a parte de marketing, divulgação, ter um site único, uma marca única, mas não é propósito da sociedade divisão de receitas, portanto, as receitas que eu gerar são minhas, as receitas que a Elisângela gerar são delas, e assim por diante. Eu posso subcontratar a Elisângela para atender um cliente que a gente vendeu, ou se nós vendemos juntos, aí sim fazer uma divisão. Mas isso está tudo dentro desse arcabouço, desse SPE, Sociedade de Propósito Específico, entendeu? E com isso você acaba protegendo todos os lados, né? Porque, de novo, né? Quando está todo mundo bem, está todo mundo ótimo, né? Quando começa a brigar, todo mundo vai querer buscar os seus direitos, né? E aí vai cair parar na justiça brasileira, e já viu, né? Cair na justiça brasileira já era, né? Vai levar décadas para resolver, se é que um dia vai resolver. Que quem sabe um dia chegar lá no STF. Ô, Ricardo, você caiu, Ricardo, eu respondi a pergunta, você perdeu, Ricardo. Desculpa. Não, mas eu escutei você falar assim. Eu escutei você falar assim, isso nunca aconteceu com a gente. Aí caiu. Mas deixa eu terminar de responder para a Elisângela e eu já volto para a tua pergunta. Tá? Não, tranquilo. Depois você pode me mandar. Não, faço questão. Mas, então é isso, tá, Elisângela? Eu acho que montar uma SPE vai te trazer uma segurança jurídica, uma tranquilidade para todos os lados, por mais que todos sejam conhecidos, eventualmente amigos e de boa fé, não custa nada fazer isso, entendeu? Bacana, obrigada. Beleza? Olha só, Ricardo, agora vamos voltar para a tua pergunta. Quando você falou, né, quando um associado ele está trazendo junto com a consultoria, eventualmente, uma tecnologia, uma plataforma, assim por diante. Conosco nunca aconteceu isso, né? Conosco nunca aconteceu isso, então eu não tenho, assim, honestamente falando de vida prática, experiência de como lidar com isso. Eu posso te falar como teoria, como que eu lidaria se acontecesse. Vamos supor que tem um cliente meu que precisa de uma solução que você, Ricardo, tem a solução tecnológica, pode entrar com a consultoria, e parte da consultoria eu vou entrar. Né? Na verdade, inclusive, isso tá acontecendo comigo agora e num modelo até um pouco invertido. É um cliente meu em que eu tenho um parceiro de negócios que tem uma tecnologia, ele tem algumas coisas proprietárias e que esse meu cliente precisa, e o que eu estou combinando com ele é fazer exatamente o contrário. Eu vou entrar embaixo do guarda-chuva dele. Eu estou entrando embaixo do guarda-chuva dele, deixando, porque como talvez a porção mais importante da entrega dele e não minha, principalmente por conta da tecnologia, eu estou entrando debaixo do guarda-chuva dele, ele está me remunerando pela venda, ou seja, aqueles de 5% a 10% ali vão ficar comigo pela venda do negócio, mas eu estou entrando debaixo do guarda-chuva dele, e eu estou fazendo isso primeiro porque é um parceiro meu de negócios de mais de 30 anos, a gente tem uma confiança mútua absurda, né? Então eu não vejo risco de ele me dar uma bola nas costas e entre aspas, pegar o cliente para ele e me deixar de escanteio, né? Mas eu tô invertendo o jogo, tá? Mas eu nunca tive uma experiência diferente dessa, Ricardo, então eu tenho dificuldade de te falar na vida real como que funciona, né? Eu não posso ficar inventando historinha para você também, né? Legal. Bacana. Mais algum ponto, alguma dúvida, ou alguma colocação, alguma sugestão de coisa que eventualmente a gente não falou que seria legal para compartilhar com todo mundo? Alguém tem alguma coisa? Só mais uma pergunta. Desculpa, pode falar, Patrícia. Não, pode ficar sossegado. Eu ia fazer só um comentário. Não, tranquilo. Como hoje, por exemplo, que são avaliados consultores? Você já falou sobre a questão do nível de expertise, né, do conhecimento de cada um, às vezes ter mais de um consultor para cada área do conhecimento, mas agora vou olhar aqui para minha sardinha, tá, Cláudia? Por exemplo, estou iniciando e ainda não tenho um pool de produtos para oferecer para o mercado. Como que eu chegaria para outras consultorias para me mostrar para o mercado, vamos dizer assim? Olha só, eu acho o seguinte, quando você vai buscar aquela sugestão que a Cláudia deu, né? Eu vou me colocar como um consultor associado de uma outra empresa, né? Essa empresa, normalmente, quando ela quer trazer um consultor associado, ela não está muito preocupada, via de regra, tem exceções, ela não está muito preocupada com as suas metodologias.
Ela não está muito preocupada com as suas ferramentas, a não ser que seja uma exceção como o que o Ricardo colocou agora para a gente, né? Mas, via de regra, ela está muito mais preocupada com a tua capacidade de entrega, com a tua experiência prévia antes de se tornar consultora. É isso que tem valor. Né? Quando eu fui ser professor da Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral não estava muito preocupado se eu tinha a ferramenta ou metodologia para fazer planejamento estratégico. Ela estava preocupada com a minha experiência em construir planejamento estratégico, em implantar planejamento estratégico, em fazer gestão de empresa. É isso que ela valorizou. Tanto é que eu fui trabalhar na Fundação Dom Cabral usando a metodologia da Fundação Dom Cabral, que não necessariamente é a metodologia que eu uso na minha empresa. Né? Então, eu não vejo isso como um grande problema. Claro, agora se você falar, não, mas eu não tenho experiência profissional, não tenho metodologia, não tenho nada, vai ser mais difícil você se alocar como um consultor associado. A não ser que você vai entrar numa consultoria associada como ali o nível, entre aspas, mais baixo, consultor associado, que é muito mais uma mão de obra. Né? Eu tive uma consultora associada, que agora eu tive só uma consultora associada, assim, na verdade, tive duas consultoras associadas, que eram duas moças que não eram grandes consultoras, mas tinham muita expertise em planilha de Excel. Então, às vezes, quando eu precisava fazer umas planilhas de Excel cabeluda, eu chamava elas, pagava uma hora homem baratinha, eu pagava tipo R$80 a hora, que para ela, a hora que ela somava no mês R$80 da hora homem, ela ganhava mais do que ela ganhava nos empregos que ela teve na vida dela, entendeu? E as duas meninas debulhavam as planilhas de Excel. Então, eu subcontratava para fazer coisas em Excel para mim, que eu ou não tenho saco ou não tenho conhecimento. Muitas vezes não tenho conhecimento mesmo, porque eu não parei de me dedicar a Excel faz muitos anos, né? Então, aí se você não tem experiência, não tem conhecimento, não tem track record, não tem nada, você vai acabar entrando mais embaixo numa consultoria associada como essas meninas. Não é o caso, né? Não estou dizendo que é o caso, pelo amor de Deus. Hein? Não, tranquilo. Não posso, não estou aqui para julgar ninguém, não tenho nem insumos, nem é meu papel julgar alguém aqui nessa nossa sala, hein, gente? Aqui é só papo que a gente está batendo. Tranquilo. Legal? É mais para trocar essa experiência mesmo. Exato. E ver como que é a análise do outro lado. E você sanou minha dúvida. Obrigada. Imagina. Porque com certeza toda empresa tem a sua metodologia. Exato. Né? Então, obviamente, elas têm que aí separar um tempinho aí para te colocar a par dessas metodologias e, enfim, você vai entregar. No frigir dos ovos, a tua metodologia é relevante para essas empresas. Uhum. O que é relevante é a tua capacidade de entrega, não a tua metodologia. Claro que eu que estou há tantos anos na Fundação Dom Cabral, hoje a Fundação já me chama para ajudar a construir metodologia. Mas aí eu fui conquistando esse espaço ali dentro. Né? Vira e mexe me chamou, precisamos desenvolver metodologia assim. Flávio, vem ajudar a gente aqui, vamos montar um grupo de 4 ou 5 professores aqui para desenvolver metodologia. Mas eu entrei lá, as metodologias eram relevantes. Eles queriam uma capacidade de entrega, só isso. Vai lá, Patrícia, você quer falar alguma coisa? Não, quando vocês comentaram sobre deixar claro para os clientes, os parceiros que você tem, que você não está sozinho para entrega, como se faz isso? Deixa claro dentro do site, por exemplo, o que vocês acham que faz mais sentido? Deixa claro dentro do site, porque eu vejo que algumas consultorias colocam lá os consultores associados, né? Até foto, um mini CV ali, né, tal. Mas talvez isso pode gerar um problema não sei, trabalhista e tal. Mas fiquei pensando em como fazer e deixar isso mais claro para o cliente de que você tem bons parceiros, boas pessoas aí para fazer aquela entrega, né? Olha só, nós no nosso site não temos essa prática de colocar o nome dos nossos consultores associados. Se vocês entrarem no nosso site, martinbaum.com.br, vocês vão ver a Cláudia e eu, mais ninguém. Né? Como que a gente faz isso? De novo, não estamos dizendo que está errado quem faz diferente, gente, pelo amor de Deus, é a nossa prática, e a nossa prática não significa que ela é absoluta e está correta e as outras estão erradas. Como que a gente faz? A gente, quando vai conversar com um cliente novo, um potencial cliente, na conversa a gente fala, a gente tem uma equipe de mais 60 consultores e blá, 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 blá. E é claro, se eu estou indo para um cliente que me chamou, ou que eu fui atrás para falar de um tema chamado, sei lá, marketing e vendas, eu posso levar aqui na manga do meu colete aqui o mini currículo dos meus 7, 8 consultores de marketing e vendas. Olha, na especialidade de marketing e vendas, que é o objeto da nossa conversa, eu tenho João, José, Maria, Fernando, Francisco e Joaquim, que tem essa e aquela experiência. Mas a gente não deixa isso público assim, sai falando à torta direito, vai listando, coloca na apresentação institucional.
Claro que quando eu vou fazer uma proposta para um cliente novo, que não me conhece, que eu estou começando a trabalhar com ele, e eu sei que eu eventualmente vou lançar a mão de consultores associados, eu coloco na proposta o meu currículo, o currículo dos consultores associados, e aí eu sempre coloco um asterisco ali. Não estou garantindo que eu vou alocar esses consultores, mas esses são possíveis consultores que podem atuar junto a vocês. Mas é muito mais cirúrgico do que disseminado amplamente. Mas, Paty, eu não acho que seja ruim, de repente, você fazer uma apresentação institucional e mencionar, né? Colocar esses seus parceiros, né? Coloca lá. Apresentação, né? Não tão público assim. Exato. Pode ser. E assim, também não vejo o problema de repente, você colocar no site. Porque o site é um pouquinho mais trabalhoso. De repente, esse cara que era meu consultor, ele arrumou emprego, full time. Vai ter que mudar o site. Tem que mudar o site. Eu acho que por essa razão, né? Mas numa apresentação institucional, tipo, tira a mini bio e tá tudo certo. Exato, né? exato. É um pouco mais ágil. Porque toda vez que você tem que mudar o site, pelo menos nem a Cláudia nem eu dominamos essa área, né? Toda vez que tem que mudar o site, eu tenho que trazer alguém que mexe com o site para fazer isso para mim. Aí eu tenho que ou pedir favor, ou gastar dinheiro, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, acaba sendo mais trabalhoso, por isso que a gente nunca colocou. Mas não tem nada contra. E também não vejo nenhum aspecto de problema de processo. Até porque se você for colocar no site, você coloca consultores associados. Né? Você deixa claro, entendeu? De novo. E assina um contrato com eles, né? De novo, faz um contrato. Aquilo que a gente falou agora há pouco, assina um contrato, bota um chamegão aí dizendo no que consiste a nossa parceria de consultor associado, né? E com isso você cria barreiras e mitiga riscos. Legal? Mais alguma coisa, pessoal? Pega os nossos QR Codes. Olha, pessoal, nós vamos... Mais alguma coisa, turma, enquanto a Cláudia está abrindo aqui? Então tá bom. Pessoal, a Cláudia vai colocar de novo aqui na tela os nossos QR Codes. A gente colocou mais um agora. Eu lembro que semana passada eu falei, tá faltando um. Então a gente colocou o nosso 5º QR Code. Cadê, Cláudia? Tá abrindo. O computador dela tá manivela. O computador tá velhinho, o computador dela. A Cláudia e eu temos Apple, né? Já faz muitos anos que a gente tem Apple, e os nossos computadores duram 8 anos. E aí o dela está fazendo 8 anos agora, tá tendo que trocar. O meu que eu troquei faz 2 anos, está bacana ainda, mas o da Cláudia está fazendo 8 anos que ela está com ele aqui. Muito conhecimento dele. Muito conhecimento. Né? Às vezes ele... Então, olha só para compartilhar com todos vocês aqui, tem agora esse QR Code. Nossa, o layout está ótimo, hein, Cláudia? Está sensacional. Eu separei um pouquinho. Tá sensacional, Cláudia. O YouTube em tudo garrafal, o resto com minúsculo, tá fantástico, amorzinho. Muito bom. Eu tenho muita... Tá sensacional. Apreciação a detalhes. Pois é. Mas, enfim, pessoal, olha só. Além do nosso site, do nosso grupo do Telegram, quem não está no grupo Telegram, escaneia o segundo QR Code, entra no grupo Telegram. O terceiro ali, o do meio, o mais ao meio, é o nosso canal no YouTube. É lá que vocês vão encontrar todos os webinários gravados e muitos outros vídeos nossos com conteúdos bacanas que a gente construiu para vocês, tá? Então, esse é novo, esse QR Code do nosso canal do YouTube, para quem quiser entrar no nosso canal do YouTube e ter acesso aos nossos vídeos, aos outros webinários. A gente já tem... Nós estamos na 4ª temporada, gente. Esse aqui é o nosso... 4ª temporada é o 9º, né, Cláudia? Estamos abrindo a 4ª temporada. Foram 4, 8, 12... Gente... Deixa eu perguntar, vocês fizeram já de precificação? Oi? Vocês já fizeram de precificação? Eu acho que não, Cláudia. Fizemos de precificação? Não. Vamos colocar na lista. Vamos colocar na lista. Janine, cadê a Janine? Janine! Aqui. Para a gente falar, eu acho que é um tema que muita gente tem dúvida, né? De precificação. Legal. Vamos fazer um. Olha só, essa 4ª temporada está começando hoje e a gente já definiu os 4 temas dessa temporada, que são as próximas 3 semanas, o de hoje e as próximas 3 semanas, que a Cláudia vai falar agora, inclusive, os temas, né? Pode falar, Cláudia, que eu já não estou... Você que está com as coisas escritas aí na minha cabeça. Já. Mas na outra temporada a gente coloca a precificação. A gente coloca já no primeiro episódio. Exatamente. Então, no dia 28, a gente vai falar sobre prospectar, né? Hora de prospectar clientes. Como que a gente faz? Por onde a gente começa? Quais são as estratégias? Quais são as práticas que a gente pode lançar a mão para prospectar cliente, né? De diversas formas. Depois, no dia 5 de julho, a gente vai falar em como transformar a nossa expertise em um produto de consultoria.
né? Então, como que a gente pega todos os 15, 20, né, 30 anos que a gente tem aí de expertise e a gente cria um produto para vender, para ser vendido? Até para ajudar a Elisângela, né, que falou, eu estou começando agora, eu não tenho produto, não sei o que lá. Nesse aí a gente vai tentar dar algumas dicas para você conseguir sair do zero no sentido de construção de produto. Por favor, Elisângela, não me entenda mal. E o do prospectar clientes é para a Márcia, né? Ela que estava com uma dúvida em relação a isso, então vamos endereçar. E depois, no dia 12, a gente vai falar sobre ética na consultoria, né? Esse é do Fernando. Essa foi do Fernando. O que precisa estar presente na relação cliente-consultor, né? O que eu quero, eu posso, mas eu devo fazer isso, né? Então, todas as saias justas aí que passa, né, um consultor. E só para ratificar, eu não sei fazer conta mais direito, parece que não sou formado em economia, nós estamos começando a 4ª temporada, portanto, esse é o 13º webinário, não é o 4º ou o 8º, é o 13º webinário. Então, lá no YouTube você encontra os outros 12 webinários que a gente fez. Minto, encontra 11, porque um eu esqueci de gravar, falha minha, pode me chicotear aqui nas costas, esse passou e ninguém vai ver mais, porque esse eu esqueci de gravar. Tá? Eu comecei a falar, me empolguei, esqueci de gravar, então nós temos outros 11 webinários. Então, lá no nosso canal do YouTube, vocês têm acesso a tudo que a gente já conversou, discutiu, enfim, é isso. É isso, mais alguma coisa, pessoal? Claro, turma? Eu queria dizer que, assim, estou adorando, assim, quando eu consigo assistir, eu acho ótimo e ter esse espaço, eu acho que as pessoas estão precisando muito ter esse espaço de troca. Hoje, a gente tem muita informação, mas, às vezes, pouco espaço de troca de perguntas, né? Essa eu acho que é bastante relevante. E eu trabalho com carreira, então, para mim, eu estou indicando para um monte de gente. Eu estou pegando tudo que vocês estão colocando lá e a Janine está aí, ó. E eu vou começar a divulgar mais, porque eu acho que é bastante relevante e complementar também ao trabalho. Eu queria fazer esse convite para vocês, né? Eu sei que o Ricardo chegou pela indicação do Léo, né? Do Haroldo, a Elisângela também, a Janine, estamos sabendo agora que foi a Patrícia. Então, eu queria realmente convidar vocês a ficarem à vontade de convidar quem vocês quiserem para participar, porque o nosso intuito aqui é ter um espaço de troca, exatamente o que a Patrícia falou. Acho que essa é a palavra mais precisa para o que a gente quer. Eu estava outro dia conversando com um cliente meu e estava justamente falando, o que você faz da vida? Estava contando o que eu fazia, não sei o que lá, e eu estava falando do Clube da Consultoria. E eu falei para o meu cliente, e é verdade, a Cláudia e eu, o nosso objetivo não é ganhar dinheiro no Clube da Consultoria. Né? A gente vende lá os 2 cursos, né? O curso Self-Pace que está gravado e o curso Mentoria. O curso gravado acho que custa R$ 199, tem 86 aulas. Não é para ganhar dinheiro com aquilo, é só para pagar o curso que a gente pôs de dinheiro ali para montar tudo aquilo e fazer aquilo acontecer, entendeu? É muito mais um trabalho, costumo, entre aspas, chamar de voluntário. E quando eu falo trabalho voluntário, não estou fazendo nenhum demérito ao trabalho voluntário, mas é para ajudar. A gente acredita que a gente pode ajudar as pessoas. A gente acredita que a gente pode, de alguma forma, ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas, né? E isso nos faz bem. A gente vive da nossa empresa de consultoria, a gente não vive do Clube da Consultoria, não é essa a intenção. Então, se vocês quiserem chamar pessoas para participar, vão ser mais do que bem-vindas. Esse espaço de troca ele é fundamental. Né, e eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas precisam estar abertas para essa possibilidade, né, Flávio? Porque o modelo CLT está meio fadado, né, a morrer daqui a pouco, né? Ou muito poucas, você limita muito suas oportunidades, né? Então, por isso que eu sou fã aqui do Eu estava falando com um cliente exatamente isso, né? Um rapaz, ele é brilhante, ele tem 40 anos, ele é o gerente comercial de uma empresa, e ele está lendo meus artigos nos artigos que eu coloco no LinkedIn. Se vocês não conhecem também, me procurem no LinkedIn, Flávio Nussbaum, me procurem no LinkedIn, que eu estou escrevendo uma série de artigos, nada a ver com o nosso tema do Clube da Consultoria, mas é uma série de artigos que eu intitulei Como Gerar Negócios em um Mundo em Transformação. São 25 artigos que eu estou publicando. Eu já publiquei 17, amanhã eu publico o 18º, e quando terminar o 25º eu vou editar um livro com todos esses artigos, e já estou pensando na próxima série de artigos que eu vou falar de marketing digital. Eu estava falando com esse rapaz que está lendo os meus artigos, é cliente meu, e ele tem 40 anos, né? E aí eu comentei com ele do Clube da Consultoria, e ele falou, mas por que você criou o Clube da Consultoria? Eu falei, porque quando executivos, via de regra, chegam nos seus 50, 55 anos, as empresas não querem mais eles como executivo. As empresas acham que eles estão velhos,
né? Daí ele falou, quer dizer que daqui a 10 anos eu não vou conseguir mais arrumar um emprego? Eu falei, olha, não posso carimbar isso na tua testa, mas a chance de daqui a 10, 15 anos você ter dificuldade de arrumar emprego, eu acho que é significativa pelo que estamos vivendo hoje. E é por isso que a gente criou o Clube da Consultoria, para a gente tentar ajudar as pessoas a encontrarem caminhos alternativos que não sejam um tradicional. Ele falou, mas por que acontece isso? Eu falei, é simples. Você com 55 anos, uma empresa olha para você quanto você custa e olha para um rapaz de 30 ou de 40 e fala, para que eu vou pagar alguém que custa de 55, que custa X, se eu posso contratar um rapaz de 40, 35, 40, que custa X sobre 2 e que vai entregar talvez menos, mas a diferença de entrega de um para o outro não é tão significativa quanto a diferença de custo mensal. Então, não quero mais, você está velho, sinto muito, te aposentei. Né? Então, a gente acredita nisso, por isso que a gente faz isso aqui. É isso. É isso aí. Vamos nessa, pessoal? Obrigada, viu? Gente, boa semana para todo mundo. A gente se vê segunda-feira que vem no mesmo bate-horário. Boa semana. Local, tá bom? Seja muito bem-vinda. Super bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Valeu. Patrícia, por me trazer. Obrigado, gente. Valeu. Boa semana. Tchau, tchau. Beijo. Boa semana. Boa semana.